o Eduardo Parreira, eu sou da OpenCap Global e hoje a gente tem o prazer aqui de receber Silas Amaral Pinto. Ele é o Head of Business Development da Access Group. Olá, Silas, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo privilégio, Eduardo. É uma satisfação falar com você. Muito bem. Bom, a OpenCap hoje ela já está presente em vários países, entre eles os Estados Unidos, onde o Silas já mora há muito tempo, ele vai falar um pouco sobre isso. E hoje a gente está com a nossa empresa em Nova York. E o Silas, ele é residente na Flórida e a gente está entendendo muito as sinergias entre esses dois estados e o Brasil, onde ambos também atuam, né? Então, hoje aqui queria bater um papo sobre como o Silas vê a Flórida, que oportunidades, né, esse belo estado pode trazer para brasileiros, né, e para negócios e empresas não só do Brasil, mas do mundo todo, né? Então, Silas, fica à vontade. O que você tem a nos dizer sobre tua trajetória e o que te Olha, levou aí? sobre mim, muito rapidamente, eu nunca pensei em morar nos Estados Unidos, mas vim fazer mestrado, depois voltei para tentar um doutorado, mas aí eu já tinha filho e recebi uma proposta de trabalho e o resto é história. Mas eu moro na Flórida há 30 anos nos Estados Unidos e 20 na Flórida. E eu tenho muito a dizer sobre a Flórida que interessa aos brasileiros, porque é o estado mais visitado pelos brasileiros. Aliás, certos setores da economia da Flórida não subsistiriam sem o turismo brasileiro, especialmente. Mas deixa eu colocar alguma coisa de curiosidade. Uhum. Os espanhóis foram os primeiros a chegarem aqui, né? Ponce de León veio aqui e eles chamaram isso aqui de La Florida, ou Ah, então ok. Festival de Flores. Mas o americano não tem dificuldade de falar La Florida, então ele fala Flórida. Mas nós somos, assim, um estado verde, de bastante verde, porque nós estamos na mesma latitude do deserto do Saara e somos uma península. Então, o calor evapora a água do mar e chove. Chove bastante e, por isso, é um estado bastante verde. E dizem as más línguas que Ponce de Leão veio aqui procurando a fonte da juventude, e essa é a razão que eu mudei para cá. Mas, mas aí eu descobri que era só folclore, não era verdade. Mas agora já moro aqui, eu fico por aqui. Turismo é a indústria que mais emprega pessoas. Antes da pandemia, 105 milhões de turistas vieram para a Flórida. E Uau. Orlando é a capital mundial do turismo. Nenhuma cidade no mundo recebe tanto turismo quanto Orlando, a não ser quando o Papa morre, etc. Mas o fato é o seguinte: nós somos uma cidade, um estado muito interessante. Nós temos aqui urso tropical, pantera, somos o paraíso dos jacarés, inclusive Uhum. de crocodilo, e etc. Muitos pássaros, uma coisa que eu amo. E a Flórida é maior, 14% maior do que o estado de Nova York, por exemplo. Então, é um Verdade. estado bastante grande. E Orlando é a capital mundial de simuladores. Não existe um soldado americano que não é treinado com um simulador feito na região de Orlando. E por isso nós temos o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, tem escritórios aqui por causa da indústria de simuladores. A economia da Flórida é muito forte, é mais de $1 trilhão. Uau. Infelizmente, os brasileiros não têm tomado vantagem disto. Eu fundei a Feira de Negócios aqui em Orlando para inserir os negócios brasileiros na comunidade americana e vice-versa. E por isso nós tivemos apoio dos prefeitos do condado, da cidade, do governador e etc. E eu sempre ouvi a mesma coisa, que os americanos querem fazer negócio com o Brasil e o brasileiro não se despertou para isso ainda. Veja bem, nessa pujante economia,
somente cerca de 5 bilhões é o mercado de exportação dos Estados Unidos para o Brasil, mas do Brasil para cá é fraquíssimo. Então, nós precisamos usar a OpenCap para ativar esse segmento de exportação do Brasil para cá. Nós somos o segundo melhor estado para negócios. É o que o americano chama de business friendly, não é? Então, eu posso abrir uma empresa, em 30 minutos eu vou na internet, desde que eu pague o imposto, eu tenho uma empresa. E nós somos a 4ª maior economia do país. Então, nós somos o 3º em população e 4º em economia. Então, há muita coisa que eu poderia falar, mas, por exemplo, no aspecto de aeronáutica e aviação, nós temos aqui o Kennedy Space Center, né? E nós temos o Cabo Canaveral, a Força Aérea, que é a mais poderosa para o sul dos Estados Unidos, que abrange toda a América Central, Sul, Caribe, etc. E, para a surpresa de muitos, a aviação comercial nasceu na Flórida, não é? Através de um hidroavião, aqui na costa do Golfo, o prefeito de uma cidade viajou para outra, e foi assim que se inaugurou, foi o primeiro voo pago da história. E só para você ter uma ideia da pujança da economia, a infraestrutura da Flórida é fenomenal. Isso é muito importante para quem quer estabelecer transporte, exportação, porque ela é um hub, ela é um centro para exportação para todo o Caribe e América Latina. Nós temos no estado 130 aeroportos, 20 dos quais são grandes aeroportos, 15 portos, 10 dos quais são de grande calado. Por que eu estou falando desse número grande de aeroportos e de portos? Porque quem quer constituir transporte, logística, esse é o estado excelente para isso. Sim, é um hub. É um hub, exato. E para toda a América, por exemplo, falando ainda em aviação, nós somos um centro de treinamento e manutenção de aviões. Eu estava não muito tempo atrás no aeroporto de Manaus e encontrei esse porto-riquenho, comecei a conversar com ele e perguntei o que ele fazia em Manaus. Ele disse: eu vim trazer um avião bimotor para um fazendeiro aqui no Amazonas. Então, muitos aviões brasileiros vêm fazer manutenção aqui ou compram peças aqui de reposição e etc. Então, eu estou aqui falando muito rapidamente por causa do nosso tempo, mas, por favor, me interrompa se você tem alguma pergunta. Não, sim, eu tenho várias, né? Porque você falou coisas muito interessantes, né? Então, por exemplo, o próprio clima, aí eu acho que os parques, né? Esses parques temáticos e de diversão, eles não se estabeleceram ali em Orlando à toa, né? Até como você mesmo colocou, mas você tem um clima muito marcado, então até não chove muito, né? O que favorece até, por exemplo, esses parques temáticos. Então você tem essa questão do clima, que é uma coisa assim bastante marcada, né? Aí você tem essa questão do hub logístico. Agora você falou algo muito importante, acho que para o empresário, para quem quer se estabelecer, que o Estado está se tornando business friendly, né? O pessoal ouve falar muito de Delaware, agora mais recentemente do Wyoming, que fez também modificações ou facilita bastante que as empresas se estabeleçam, né? No caso da Flórida, tem algum benefício que você queira comentar ou que você considera para as empresas se estabelecerem, além dessa facilidade e rapidez que... Muitos benefícios. Eu estava pensando, antes de entrar nessa live, de esconder alguns dados, porque eu não quero que a Flórida cresça muito. Perfeito.
Eu mudei para cá, eu comprei aqui uma propriedade num condomínio fechado ao fim de uma rua. E, para minha surpresa, 10 anos depois rasgaram a rua e, felizmente, o condomínio é bem protegido. Mas o crescimento é inevitável. Veja bem, o Estado é fortíssimo em apoiar negócios, inclusive financeiros. Eu fico contente, num certo sentido, que o turismo faz muito barulho e encobre certas indústrias que são poderosíssimas. Deixa eu voltar aqui no aspecto da aeronáutica, porque a Embraer tem 3 linhas de montagem aqui, para você ter uma ideia. Por que a Embraer está aqui? Porque o Estado é business friendly. Né? Nós temos a Boeing, nós temos a Lockheed Martin, só para você ter uma ideia, a SpaceX está aqui, e também a Blue Origin, do Jeff Bezos. Nós somos um dos hubs de tecnologia de defesa, seja de defesa aérea, por exemplo. Nós temos o Estado é bem militarizado porque nós estamos na ponta para as Américas, né? América do Sul, Central, etc. Então, nós temos 20 instalações militares de toda a natureza que você possa imaginar. Falando de finanças, que você mencionou, nós somos um global player em finanças e serviços de finanças, em fintech, em seguro, em consultoria, por exemplo. Nós somos o terceiro hub, o terceiro centro de empresas de seguro nos Estados Unidos e de empresas financeiras. Só para você ter uma ideia, entre as empresas que residem no país, Citicorp é uma delas, Blackstone, Ernst Young, né? Então, por exemplo, nós não pagamos imposto federal, o que é uma grande vantagem. E o imposto estadual para empresas é só de 5,5%. Nossa, esse é o grande benefício. Só isso já Só faz os isso, olhos de qualquer isso já empresário é brilhar. tremendo. Por exemplo, eu tenho trabalhado muito com... eu fiz aqui, junto com um parceiro, 2 Shark Tanks. Trouxemos a Camila Carani do Brasil, num outro nós tivemos o João Apolinário, o Flávio Augusto e o Charles Wizard, o filho do Carlos Wizard. Nessas ocasiões, nós tivemos todo o apoio do Estado. Eles querem trazer empresas que têm potencial. Se você tem um potencial, o Estado te dá todo o apoio logístico, em termos de marketing, em termos tecnológicos. Então, por exemplo, uma startup. Nós temos aqui só uma coisa, só uma incubadora, não temos aceleradora como no Brasil. A incubadora aqui faz tudo para o indivíduo. Então, o sujeito tem uma boa ideia, ele vem aqui, ele ganha, inclusive, 2 funcionários por pelo menos 3 meses, pago pelo Estado, para alavancar o negócio, né? E por isso, por exemplo, o nosso Vale do Silício, na Flórida, é muito forte. E uma das razões é que os Estados Unidos é o segundo maior centro de judeus no mundo. E a Flórida é o segundo maior centro de judeus nos Estados Unidos. Então, o ex-governador visitou Israel, ficou encantado com a Startup Nation e falou: eu preciso fazer algo semelhante. Então, o corredor de silício nos Estados Unidos é muito forte. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim. Eu me recordo, eu tive um passado de trabalho com tecnologia, foram 16 anos atuando nessa área, e os nossos principais parceiros, que eram empresas de tecnologia, né, muitas com seu headquarter para o lado, para outra costa, para a costa oeste e tal, né, Califórnia e tudo mais, tinham sempre um hub para atender a América Latina em Miami. Então, a gente vivia fazendo reuniões na Flórida, né, porque todo mundo concentrava ali o headquarter para América Latina e Brasil a partir de Miami e tal. Já, eu estou falando de 18, quase 20 anos atrás, já era assim. Então, imagina o que de lá para cá não aconteceu em termos de avanço
em tecnologia. Outra coisa que a gente ouve falar muito é que, até antes da pandemia, a questão do trabalho, o trabalho remoto, né? Já se cunhou até uma sigla aí, que é a WFA, Work From Anywhere, e agora já tem uma evolução, né? Que é Work From Anywhere and Anytime. Então, se você mora, se você vive, se você pode trabalhar de maneira remota, por exemplo, desenvolvedores de toda a natureza, né? E outros profissionais, e você tem uma infraestrutura, uma internet, e uma boa infraestrutura ali ao redor, você mora em qualquer lugar. E até onde eu sei, parece que a Flórida também está investindo bastante nesses nômades digitais, né? Como o pessoal acaba chamando, né? Sem dúvida. Pouca gente sabe que o computador, o PC da IBM, foi criado em Boca Raton, aqui na Flórida, Olha não só, é? Isso faz quantas décadas? 3 décadas, pelo menos, né? E, então, nós vai dedar a nossa idade, hein, o Silas? não tem jeito, tá visível. Então, nós somos o terceiro hub de tecnologia da Flórida. Se você considera que nós somos a capital de simuladores e segundo da aviação, tem que ter um pool tecnológico, tem que ter um pool industrial, tem uma base industrial que possibilite essas coisas, né? Porque são duas indústrias de ponta. Então, nós temos aqui a Motorola, nós temos a Northrop Grumman, que é uma das maiores provedoras em tecnologia para as Forças Armadas, né? Então, isso falando em tecnologia, mas tem, por exemplo, a área da ciência, né? Que é uma área que me interessa cada vez mais, porque eu creio que a tecnologia, o avanço da humanidade tem a ver com a biotecnologia. E nós temos aqui, por exemplo, cerca de 1.500 estabelecimentos na área de ciência e tecnologia voltada para a biotecnologia, né? E nós temos, por exemplo, mesmo quando nós não temos o headquarters, a sede aqui, nós temos escritórios da Johnson Johnson, da Mayo Clinic, da Medtronic e etc. Os grandes players estão aqui. Porque o Estado é grande e tem uma posição estratégica em relação à América do Sul, Central e Caribe, não é? E essa é uma coisa que eu acho que os brasileiros podiam explorar. Infelizmente, os brasileiros sempre pensam em turismo, não é? E há um grande número cerca de mais de 1 milhão de brasileiros em tempos normais vêm fazer turismo aqui, não é? E os que vierem fazer negócio, manda tudo para Miami, por favor. O, Os morar em Orlando, mas pode Agora, falar. uma coisa também curiosa que eu acho que vale a pena a gente mencionar é que, da mesma maneira que a sua empresa cresce, você pode internacionalizar, né, o seu negócio, sua empresa, sem necessariamente você se mudar. Porque, às vezes, muitos clientes, eu não sei se você sente isso, mas muitos clientes, não só do Brasil, comentam: puxa, mas eu vou ter que, por exemplo, o meu inglês não é. Olha, você quase não precisa falar inglês, você pode falar espanhol, né? É óbvio que a língua oficial é o inglês, mas você vai ter muita ajuda para isso. Então, o fato de você ter dificuldade com o idioma não é mais uma barreira. Eu não sei se você compartilha disso, né? E a outra questão é que você não precisa necessariamente se mudar, você pode, obviamente. Um dia você vai requerer lá a tua residência, visto tudo mais, que é uma outra questão, mas você pode internacionalizar tão somente o seu negócio, sua empresa, da mesma maneira que uma multinacional tem lá a sua sede, não importa onde, ela tem braços e subsidiárias mundo afora. Então, eu acho que esse é um convite importante que eu sempre gosto de fazer, né? Começar a olhar para fora da caixa, para fora do seu bairro, para fora dali da sua cidade, do seu estado e até do seu país, e vai internacionalizar em busca desses mercados que são organizados, são business friendly, né? São muito amigáveis para negócio em termos gerais de impostos, né? Que é algo importante, uma economia, né?
e um pouco disso. Então, eu queria que você ajudasse também a quebrar um pouco desses mitos que muitos empresários têm na hora de falar, puxa, mas eu vou sair daqui para lá, né, eu tenho uma questão cultural, uma dificuldade aí disso. Como é que você vê na atualidade? Porque eu acho que quando você, eu e outros acabamos fazendo isso, era outra época, né? E agora? O que que você tem? Mudou muito, né? O que que você tem para dar de incentivo Muito. para quem Sabe, está... Eduardo, a minha mantra, e você já esteve comigo na negociação com um potencial empresa, uma empresa potencial, eu sempre digo, pare de pensar pequeno no Brasil. Você tem que, no mínimo, pensar América Latina. Mas, na verdade, nós somos aldeia global há muito tempo. Só para você ter uma ideia, o fundador, o CEO do SoftBank lá no Japão, ele é coreano, morando no Japão, é o maior investidor na China e na Índia. Não tem nada a ver com a nacionalidade dele. Esse é o mundo em que nós vivemos, não é? Então, qualquer empresa hoje, se quiser sobreviver nos próximas décadas, tem que ser digitalizada de alguma maneira, tem que ser globalizada. Os dois vetores são fundamentais para a sobrevivência. Haverão empresas pequenas, mas vão servir botecos, né? Seja em que área for. E para aproveitar o nosso tempo, a logística na Flórida, nós somos o segundo centro logístico para o exterior, nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, aqui na nossa região, o projeto do Estado é para até 2064. A iniciativa privada, com o apoio governamental, criou um sistema intermodal de mais de 10 bilhões de dólares. Só nessa faixa que passa dentro de Orlando, cerca de uns 20 quilômetros máximo, o governo investiu 25 bilhões de dólares para que a rodovia seja rápida, seja larga, seja modernizada. O aeroporto de Orlando já é o terceiro maior em movimento, o primeiro em movimento na Flórida, para você ter uma ideia. E já o aeroporto não é mais um apêndice da cidade. Pelo contrário, o aeroporto moderno, ele é um hub em todos os sentidos. Ele tem hotéis, tem escritórios, tem manufatura e tem transporte. Então, é uma conjugação. Quando você vê um estado desse que tem 15 portos, 10 para Grande Calado, uma rede de aeroportos de primeira linha, né? E ferrovias, imagina o que circula de riqueza no estado, mesmo que não estacione aqui, não é? E isso, a comunicação gera riqueza, não é? E, só para você ter uma ideia, 20% das exportações dos Estados Unidos passam pela Flórida. Fantástico. E não é só trabalho, né? A parte de lazer também. Eu gosto de vela, né? Eu tenho amigos que gostam de golfe, moram aí em cidades aí que são praticamente cercados por campos de golfe e tal. E para quem gosta de barco, né? Dessa parte náutica também, não tem, acho que não tem nada que se compare à Flórida. Olha, nós somos a capital mundial de golfe, não é? E eu não falei muito sobre turismo, que é uma área que eu tenho grande prazer, mas se você quiser, por exemplo, andar num jato MiG-23, paga $7.000, você tem um piloto que te leva num jato desse. Você quer um hotel subaquático? Nós temos hotel subaquático. Você quer correr num carro de Fórmula 1, por exemplo, na Disney, você paga $500. Você quer dar tiro em canhão de verdade, né? Um tanque de guerra? Tem fazendas aqui que você pode fazer isso.
além de todo tipo de esporte, porque uma coisa, já que você falou do clima, o sul da Flórida, Miami para baixo, é um clima tropical. E de Miami para cá é um semi-tropical, só em cima que às vezes esfria um pouco mais. Mas, do contrário, é esse clima maravilhoso que você vê aqui, né? Então, isso faculta, possibilita todo tipo de esporte possível e imaginável, não é? Verdade. E por isso que a indústria do turismo faz grande barulho, porque você tem um mercado de trabalho que é fortíssimo e, ao mesmo tempo, você pode ter lazer a hora que você quiser. Eu morei 9 anos em Chicago, na verdade, num subúrbio de Chicago. E, meu amigo, 6 meses do ano é gelado. Uhum. Claro, existe esporte de inverno e são gostosos, né? Eu me lembro de corrida de carro em cima do lago. O lago congela, o sujeito coloca a corrente nas rodas do carro e faz corrida de automóvel. Mas eu não sou maluco desse jeito, né? Eu prefiro... Já no sol, no filme, eu sinto inseguro, imagina em cima do mar, né? Mas, então, a economia da Flórida é fortíssima e o Brasil precisa explorar, e eu creio que aí está uma oportunidade para a Open Cap, É. não somente de fomentar negócios brasileiros aqui, mas daqui fomentar negócios brasileiros ou da América Latina em geral. E aí fica a minha sugestão. Bom, Silas, a gente está chegando, infelizmente, ao término aqui. Você vê, um papo bom passa rápido, mas eu queria te convidar para a gente marcar mais uma, para aí a gente aprofundar esse convite aos empresários e a gente dar um pouco mais de caminhos para eles, de assuntos que, obviamente, vão interessar, né? Te agradecer muito aí a tua presença, né? E pedir para você deixar algum contato, alguma maneira, caso alguém já queira antecipar isso, entrando em contato com você. Beleza. O meu telefone, você tem que digitar o número mais, né, o sinal mais antes, 1-407-491-0366. Mas eu estou no Instagram, é fácil me achar no Instagram. Perfeito. Então, muito obrigado e conto com você aqui na próxima. Conte comigo. Um forte abraço, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.